Olá, colega! Meu nome é Paulo Tarcísio, sou médico anestesista e esse é o segundo vídeo da nossa série Como sedar o doente com Covid-19. No primeiro vídeo, comentamos um pouco sobre as metas, onde a gente quer chegar, quais os nossos objetivos ao fazer analgesia e sedação no Covid, qual o BPS que eu quero chegar, qual o RAIS que eu quero chegar. E falamos um pouco dos princípios das medicações. Nesse vídeo, comentaremos as 4 principais drogas que a gente usa na terapia intensiva, que é o midazolam, o fentanil, a acetamina e o propofol. E vamos propor um protocolo inicial de como iniciar essas drogas e de como progredir essas drogas no cotidiano. Esse é o material que a gente está se baseando. Não sou nenhum representante da AMIB, apenas estudei o material e vejo de que maneira eu posso aplicar esse material na prática. E como algumas drogas, o midazolam e o fentanil, eles fazem parte do dia a dia da emergência, mas o cetamina, o propofol, o lidocaína, Precedex, não, a gente está conhecendo agora. A ideia é que a gente possa trazer alguns pontos chaves dessas drogas para que você possa ir adquirindo mais sensibilidade, mais intimidade com a droga. Também, além desse material da AMIB, também há esse protocolo da SBA, que é mais voltado para anestesia. Mas há alguns dados, algumas informações que podem ser extrapolados para a terapia intensiva. E o que a gente viu no último vídeo, no primeiro vídeo? Que o objetivo da sedanalgesia é fazer analgesia e hipnose. Que se a analgesia ela é bem feita, a hipnose é fácil. Porém, se a analgesia está mal feita, a hipnose vai ser muito difícil. Então, se o paciente está com uma analgesia insuficiente, pode derramar hipnótico. Você não vai conseguir fazer ele sedar. Então, se você precisa aumentar muito as doses de midazolam e de propofol, se pergunte se o problema é realmente falta de midazolam e propofol, que pode ser que seja, ou se é o paciente que está com analgesia insuficiente e eu preciso otimizar a analgesia, que aí seria o fentanil e a acetamina principalmente. E que eu preciso de uma sedação e analgesia bem feitas para que eu possa instituir uma ventilação protetora. Um ponto-chave no tratamento do Covid é a ventilação protetora. Covid é uma doença autolimitada e a gente tem que fazer com que o paciente atravesse a tempestade e não lesionar o pulmão com a ventilação mecânica, um pulmão já injuriado pela SARA, é fundamental para a sobrevivência do paciente. Então, eu só vou conseguir fazer com que o paciente se adapte bem à ventilação mecânica se a analgesia e a sedação deles estão bem feitas. E a analgesia é tão importante, ou talvez até mais importante do que a hipnose nesses doentes. Ok? Há uma responsabilidade da fisioterapia aqui em fazer não que o paciente se adapte ao ventilador, mas que o ventilador se adapte ao paciente. Porém, vamos cuidar da nossa parte, daquilo que nos cabe, que é mais do que 50%, com certeza, do paciente bem adaptado no ventilador. E vimos as 2 escalas, que são nossos parâmetros, a escala BPS e a escala RAIS. A gente viu, não vou comentar a escala BPS nem a escala RAIS em detalhes, a gente comentou já no primeiro vídeo, que a escala RAIS é como a escala de Glasgow, que o valor mínimo é 3. E a meta aqui na escala RAIS, na escala BPS, desculpa, é um BPS de 3 ou no máximo 4, que se o BPS é de 5, alguma conduta tem que ser tomada. A analgesia desse doente tem que ser otimizada de alguma forma. Então, os indicadores do BPS são 3. Face relaxada, membros superiores relaxados e paciente bem adaptado ao ventilador. Se o paciente está fazendo careta, está franzindo a sobrancelha, se o paciente está movimentando os membros superiores, se o paciente está brigando com o ventilador, muito provavelmente esse doente sente dor e ele precisa de mais analgésico. Ele pode ser até que precise de mais hipnótico também, mas com certeza ele precisa de mais analgésico. Se você aumenta o analgésico primeiro, você economiza no hipnótico. Se você não cuida da analgesia, você vai ter que derramar hipnótico no doente. Então, BPS 3 ou 4, no máximo. E a outra escala é a escala de RAIS, que varia de mais 4, paciente combativo, violento, ao menos 5, que é o paciente que não reage nem à voz, nem ao estímulo doloroso. E o que é que a SBA recomenda?
que logo após entubar o doente, a gente, como regra, está entubando o doente com uma troca menor do que 100. O objetivo é RAS menos 4 ou menos 5. RAS menos 4 ou menos 5, ou seja, é aquele doente que você vai chamar ele não vai acordar. É o doente que você vai fazer, que vai acordar no banho, ou no estímulo doloroso, ou nem isso. E além disso, um BPS de 3 ou de 4. Então, RAS menos 4 ou menos 5 e um BPS de 3 e de 4. Isso para uma troca menor do que 100, que é a maior parte dos doentes que a gente recém-intuba. E que, para fazer bloqueador neuromuscular, eu preciso estar com RAS menos 4 ou menos 5. Então, eu não posso pegar um doente com RAS menos 1, menos 2, ou um doente combativo, e fazer bloqueador neuromuscular. O bloqueador neuromuscular não está sedando. O paciente continua acordado, mas sem conseguir se mexer. Então, não dá para ficar usando o bloqueador neuromuscular como regra. Até porque eu só posso usar o bloqueador por 48 horas. Então ele é uma arma muito preciosa, que se a gente usar no momento errado, vai faltar bloqueador na hora certa, sem falar dos efeitos colaterais pós-alta do doente que usa bloqueador neuromuscular por muito tempo. Então, RAS menos 4, menos 5 e BPS de 3 ou de 4 no paciente com a troca menor do que 100. E à medida que o doente vai melhorando a troca, aí eu vou superficializando a sedação, mantendo ele num RAS de menos 1 ou de 0, claro, sem que ele brigue com o ventilador. Então é uma analgesia muito bem feita para que eu possa economizar no hipnótico, ok? E agora a gente vai comentar um pouco sobre as drogas. As 4 principais drogas. Lá no protocolo da AMIB ele fala de diversas drogas, mas aqui eu vou falar só dessas 4 justamente para fazer um vídeo curto e objetivo. Então, primeiro delas, o midazolam. Então, qual a indicação do midazolam? Sedação e hipnose, só. Se o doente está com dor, aumentar o midazolam não vai tirar a dor dele. E não vai adiantar, você vai ter que dar uma dose altíssima de midazolam para conseguir fazer com que ele se adapte um pouco à ventilação, e não vai conseguir. Então, midazolam é hipnótico puro. Se o doente está com dor, não adianta aumentar o midazolam. Eu posso aumentar o midazolam, mas tenho que aumentar também um analgésico, que no caso aqui, inicial, ou é o fentanil ou é a cetamina. E a concentração, a diluição que normalmente se faz, são 2 ampolas daquela de 10 ml, que dá 20 ml, em 80 ml de soro fisiológico. Ou pode ser soro glicosado, tanto faz. E fica uma solução de 1 mg por ml. A dose inicial que a AMIB recomenda é uma dose de 0,05 mg. Então você faz um pequeno bolus ali de 0,05 mg, que para um paciente de 70 kg dá 3, 4 miligramas em bolos, que a gente em geral faz muito mais do que isso para intubação. E depois você começa a infusão contínua. Aqui que está o problema. A dose de manutenção que foi colocada é de 0,02 a 0,1 mg quilo hora. 0,1 mg por quilo hora no paciente de 70 kg vai dar 7 mg por hora. Que vai dar 7 ml hora dessa nossa solução. Quem trabalha com Covid sabe que 7 ml hora não ceda ninguém. Então, para não brigar com a AMIB, a gente vai chamar essa dose de 0,1 de dose inicial. 7 ml hora, 10 ml hora para começar. Mas como não vai funcionar, você tem que aumentar. Porque quem diz a dose certa de hipnótico e de analgésico não sou eu, nem é o livro, é o doente. A dose certa é a menor dose eficaz, ou seja, a menor dose com a qual eu consigo alcançar um RAS de menos 4 e um BPS de 3 ou de 4. Enquanto eu não cheguei lá, eu não posso falar, cheguei na dose de 0,1, não posso aumentar mais. Até porque essa dose aqui é uma recomendação, mas a sedação e a analgesia ela tem que ser individualizada. Especialmente, a gente tem que considerar que boa parte da nossa população é usuária crônica de benzodiazepínico. Então, 0,1 mg por quilo hora não vai sedar esse pessoal, tá bom? Então vamos chamar essa dose aqui de 10 ml hora de midazolam de dose inicial. Disfunção renal não requer ajuste, não precisa de ajuste, o que é uma vantagem, já que o doente COVID muito comumente desenvolve IRA. Disfunção hepática, nenhum ajuste, e lá embaixo as reações adversas. A principal delas, hipotensão. Faz bradipneia e apneia. É justamente o que eu quero, que ele faça apneia.
E hipotensão. Não se sinta mal se você está sedando o doente, tem que ligar ali nora 5 ml hora, 7 ml hora. É normal você precisar disso. À medida que você for diminuindo a sedação, você vai diminuindo também a noradrenalina. Então, muito mais deletério do que isso, do que usar um pouco de nora, é um doente mal adaptado ao ventilador. A segunda droga é o fentanil. Então, em geral, como é a nossa realidade? A gente começa ao mesmo tempo o midazolam e fentanil, até porque o midazolam é só hipnótico e o fentanil é só analgésico. Enquanto o midazolam não tem quase nenhum efeito, aliás, nenhum efeito na analgesia, o fentanil não tem quase nenhum efeito na hipnose. Então é uma droga quase puramente analgésica. Qual é a concentração? Qual é a diluição recomendada aqui? Por um acaso é a mesma diluição que a gente usa, que eu uso nos hospitais que eu trabalho, que são 2 ampolas de fentanil, ou seja, 20 ml de fentanil em 80 ml de soro, o que dá uma solução de 2 microgramas por ml. E de 10 microgramas por ml, me desculpa. E ele recomenda uma dose inicial de 1 a 2 microgramas por quilo. Então significa isso. No paciente de 70 quilos, 2 vezes 70, 140, a gente vai pegar ali 3 ml de fentanil, que dá 150 microgramas, e vou fazer um bolus inicial disso, que é normalmente o que a gente já usa para entubar o doente. Então não precisa tanto se preocupar com isso. Agora um ponto que me chamou muita atenção. Olha a dose de manutenção. Eles colocaram a dose de manutenção de 0,7 a 10 microgramas por quilo hora. Eu vou falar de 1 micrograma a 10 microgramas por quilo hora. 1 micrograma por quilo hora no paciente de 70 quilos, 1 micrograma vai dar 70 microgramas por hora, que vai dar uma infusão de 7 ml hora. Mais 10 microgramas por quilo hora dá uma infusão de 70 ml hora. É muito opioide, é muito fentanil. Se eu pegar a solução pura, então 1 ml de fentanil tem 50 microgramas. Um paciente de 70 quilos, 10 microgramas por quilo, 10 vezes 70, 700, dá 14 ml hora de fentanil puro. É muito fentanil que a gente está fazendo. É muito fentanil. Quer dizer, a gente não faz. Eu nunca vi ninguém fazer isso na terapia intensiva. 10 microgramas por quilo é uma dose que a gente costuma fazer na cirurgia cardíaca, porque o fentanil é uma droga muito cardioprotetora. Apesar da gente achar que ela é cardiodepressora, não, ela é muito cardioprotetora. Então é uma droga que a gente usa muito na cirurgia cardíaca. É uma dose bastante alta de fentanil. 14 ml hora puro de fentanil. Não faz parte do dia a dia da UTI brasileira, mas se você quiser testar, talvez, com essa dose de fentanil, aquela dose lá de midazolam, de 7 ml hora, funcione. Talvez. Mas aqui a gente vai ter que entrar numa outra discussão, que são os efeitos colaterais do fentanil. Que aí sim existem muitos. De modulação imunológica, de tolerância e de dependência depois. Então, se a gente for começar a usar essa dose aqui de 10 microgramas por quilo hora, é um bom... talvez essa dose de midazolam de 7 ml hora funcione, mas a gente vai ter que entrar numa outra seara de discussões, que são os efeitos colaterais do fentanil. Mas está aí a recomendação da MIB. Se você quiser testar, nunca testei uma dose tão alta de terapia intensiva, já usei em cirurgia cardíaca, mas se você quiser testar na terapia intensiva, vamos testar e ver o que funciona, como é que se comporta. Disfunção renal, considerar reduzir a dose quando o clearance de creatinina cai, de 10 a 50 ml por minuto, reduzir para 75%, e abaixo de 10 ml por minuto, reduzir para 50%. Disfunção hepática não requer nenhum ajuste, e as reações adversas, lá embaixo. Bradicardia e dependência. Né? Da dependência a gente não vai se preocupar tanto aqui no contexto de Covid. Bradicardia é um pouco do que eu quero. Então o fentanil, quando a gente fala que o fentanil é analgésico, é reduzir muito o papel do fentanil. O fentanil é um bloqueador simpático. Ele impede o excesso de estímulo simpático do doente. Ele impede taquicardia, ele impede a liberação excessiva de adrenalina. Então ele é um bloqueador do sistema nervoso simpático. É o fentanil que permite, por exemplo, que o paciente passe um transoperatório inteiro com a frequência cardíaca de 50, com a PA
8 por 5, 9 por 5. O fentanil é como se ele colocasse o sistema nervoso simpático numa bolha, o que em certos contextos é favorável. Então, se a frequência cardíaca do meu paciente está alta, antes de considere febre, considere anemia, mas antes de fazer beta-bloqueador, considere aumentar fentanil, porque talvez o que esse paciente tenha é dor, embora a taquicardia seja um sinal tardio de dor, não é um bom parâmetro para dor. Mas a bradicardia é um efeito esperado e desejado do fentanil. Tá? Agora a cetamina, que foi a grande descoberta. A cetamina era uma droga que a gente já usava no contexto de anestesia, mas não era pouquíssimo conhecida no contexto da terapia intensiva e da emergência. E eu acho que vai ser um grande ganho após o Covid a gente trazer a cetamina mais para o nosso dia a dia. Veremos que ela tem várias vantagens. Primeira grande vantagem, ela é analgésica e sedativa, ou seja, liguei o midazolam, não funcionou, liguei o fentanil, não funcionou, liguei a cetamina, não funcionou. Quando eu ligo a cetamina, ela está potencializando tanto o midazolam quanto o fentanil, porque ela tem um efeito hipnótico e um efeito analgésico, dependendo da dose que eu usar. Então é mais ou menos como a dopamina. Até 5 microgramas por quilo minuto ela tem um efeito mais dopa. À medida que você vai aumentando a dose, você chega no efeito alfa e efeito beta de acordo com a dose que você está fazendo. A mesma coisa acontece com a cetamina. Com a dose mais baixa, ela é praticamente só analgésica, como se ela fosse um fentanil. Com a dose mais alta, ela é analgésica e hipnótica. A grande vantagem da cetamina é essa, é ser analgésica e hipnótica. Vejam que aqui ele propôs uma solução de uma ampola em 80 ml, ou seja, 10 ml de cetamina e 90 ml de soro, desculpa. A concentração que normalmente eu uso é de 2 ampolas de 20 ml em 80. Primeiro porque fica fácil, então é mida, fenta e cetamina, todos três, 20 mais 80, 20 mais 80, 20 mais 80. Segundo, que eu faço em infusão menor, uma infusão menor de volume, e é mais fácil chegar na dose analgésica. Se vocês olharem os protocolos de sedação para Covid, muitos deles colocam uma dose de 10 ml em 240 ml de soro. Por quê? Porque ele quer chegar nessa dose de manutenção inicial. A dose de manutenção inicial da cetamina é 0,3 mg por kH. Então é exatamente como a dopamina. Se eu faço até 0,3 mg por kH, a cetamina é praticamente só analgésica. Acima de 0,3 mg por kH, a cetamina ela é também hipnótica. Então ela potencializa o fentanil e o midazolam. Se eu impeço que o intensivista use mais de 0,3 mg por kH, eu estou usando só metade de uma droga que é muito vantajosa e muito propícia para o Covid. A cetamina é muito boa, tanto para entubar o doente com Covid, tanto para a manutenção do paciente, porque com a cetamina eu vou economizar no midazolam, vou economizar no fentanil e vou economizar no propofol. E com uma grande vantagem dela, ela é uma droga que aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca. Então, enquanto o midazolam ele deprime, enquanto o propofol deprime, a cetamina vai ter o efeito de aumentar a pressão arterial. Então eu vou economizar também noradrenalina, também vou economizar na droga vasoativa para compensar o efeito da sedação. Então vamos aqui para a tabela. Primeiro ela é analgésica e hipnótica, dependendo da dose que eu usar. O que a Amil está recomendando é uma ampola em 90 ml, que já é mais concentrada do que a maior parte dos protocolos que você vai ver por aí. A maior parte diz uma ampola em 240. Se você coloca 30 ml hora, você chega nessa dose de 0,3 mg quilo hora, por exemplo. Para chegar numa dose de 1 mg por quilo hora, você tem que colocar 90, 100 ml hora. Então, essa solução de 10 em 240 é muito boa quando eu quero fazer analgesia. No Covid eu não quero fazer só analgesia, eu quero fazer hipnose, eu quero o efeito dissociativo da cetamina. Então eu preciso de uma solução mais concentrada. Eu gosto de fazer 20 com 80, fica uma solução de 10 mg por ml. Ele recomenda aqui uma dose inicial de 0,5 mg por quilo, então no paciente de 70 quilos vai dar ali 35 ou 40 mg em bolos.
E depois eu começo a dose de manutenção, que vai de 0,3 a 1 miligrama por quilo-hora. Então, no doente de 70 quilos vai dar 70 miligramas por quilo-hora, que na minha solução dá 7 ml hora, 10 ml hora, e na solução da Amib vai dar 14 ml hora, 20 ml hora. E a dose de 1 miligrama, 1,5 miligrama, 2 miligramas é uma dose tóxica? Não é uma dose tóxica. E é uma dose que você vai economizar no Propofol, economizar no Midazolam e economizar na droga vasoativa. Porque a cetamina potencializa Midazolam, fentanil e Propofol e ainda ela aumenta a pressão arterial. E pode aumentar a frequência cardíaca também. Que eu não desejava tanto, mas tudo bem, não é o maior dos problemas. Não é uma droga que requer ajuste na disfunção renal, não quer ajuste na disfunção hepática, nenhuma interação com obesidade. Olha os efeitos adversos aqui. Hipertensão e taquicardia. Hipertensão eu quero, porque está o midazolam, o fentanil e o propofol provocando hipotensão, e a cetamina faz o efeito contrário. Taquicardia eu não queria tanto, mas não é a coisa mais deletéria do mundo. Anafilaxia nunca vi, nem nunca ouvi falar de nenhum caso. Diplopia, alucinação e delírio é no paciente que está acordado. Então a cetamina ela é uma droga muito ruim para uso ambulatorial. Porque o paciente vomita depois, fica tendo alucinação, fica tendo sonhos, fica vendo anjo, luz, mas não é o caso do Covid. Então aqui a finalidade é outra. E a cetamina ela se presta muito, e a maior parte dos efeitos colaterais da cetamina não tem grande importância aqui no Covid. Tem tanto mito em torno da cetamina que eu fui buscar mais dados. E aqui é uma bula para profissionais da saúde da Cristália. Infelizmente não tenho nenhum conflito de interesse com a Cristália. Queria muito ser speaker dela, mas infelizmente não sou. E ele fala sobre reações adversas da cetamina. Quais são as mais frequentes? Hipertensão e aumento da frequência cardíaca. Infrequente, nunca vi nem nunca ouvi falar. Hipotensão, bradicardia, depressão respiratória ou apneia relacionada a dose muito elevada, que é o que eu quero aqui, tá? No paciente entubado é o que eu quero. E arritmias é muito raro, laringoespasmo também raro. Então, depois ele fala sobre superdose. A administração de uma dose excessiva de ketamina poderá ser seguida de depressão respiratória, que é o que eu quero no paciente entubado. A utilização de ventilação mecânica que mantenha uma saturação adequada do oxigênio sanguíneo e eliminação de dióxido de carbono é preferível ao emprego de analépticos. O ketamina oferece ampla margem de segurança. Doses excessivas acidentais de até 10 vezes maiores que a dose habitual, ou seja, a dose habitual é 1,5 mg por quilo para indução. Se eu usar 15 mg por quilo para indução, que é uma dose altíssima, tem sido seguido de recuperação prolongada, porém incompleta. Ou seja, o doente vai dormir muito tempo. Eu já vi gente dormir 48 horas após uma anestesia com excesso de ketamina. Mas aqui no Covid não é o nosso problema, não é o nosso grande problema. Toxicidade. A toxicidade aguda da dextrocetamina tem sido estudada em várias espécies. Em camundongos adultos e ratos, os valores da dose letal 50 intraperitoneal são aproximadamente 100 vezes em média da dose intravenosa humana e aproximadamente 20 vezes em média da dose intramuscular humana. Ou seja, em vez de 1,5 mg por quilo, 150 mg por quilo em bolos. Ou então, a dose intramuscular ela é bem maior do que a dose intravenosa. Não lembro agora de cabeça, mas eu acho que é 5 mg por quilo, ou é 10 mg por quilo. A dose tóxica, a dose letal, é muito acima dessa dose de 1,5 mg por quilo-hora. 2 mg por quilo-hora é uma dose muito segura e muito coerente com o que eu quero no doente Covid. Injeções intravenosas diárias em ratos, 5 vezes em média, maiores do que a dose intravenosa humana. E injeção intramuscular em cachorro, de 4 vezes em média, maiores que a dose intramuscular humana, demonstraram excelente tolerância por longos períodos, como 6 semanas, ou seja, injetando por 6 semanas. Da mesma forma, sessões anestésicas 2 vezes por semana, de 1 a 3 ou 6 horas de duração em macacos, em um período de 4 a 6 semanas, foram bem toleradas. Então é uma dose muito segura do ponto de vista tóxico. Agora, o Propofol. Então, a grande vantagem de usar bem a cetamina é que eu vou conseguir economizar a midazolam, economizar o fentanil e economizar o Propofol.
O propofol, assim como o midazolam, é só sedativo, só hipnótico, zero poder analgésico. Então, se o doente tem dor, quando eu faço mais propofol, dificilmente ele vai se entregar, porque eu não estou tirando a dor dele. A concentração dele puro é 10 mg por ml, é o propofol de 1%. Tem uma outra apresentação do propofol que a gente usa na anestesia venosa, que é o Diprivan 2%, que é 20 mg por ml. Mas é caríssimo, provavelmente você não vai ter acesso a isso para sedar Covid na terapia intensiva. Então, dia a dia vai ser 10 mg por ml. Dose inicial, 0,6 mg por kHz. Dose de manutenção, 0,3 a 3 mg por kHz. 3 mg por kHz, um doente de 70 kg, vai dar 210 mg por hora. 200 mg, ou seja, 20 ml de propofol por hora. Aí começa a ser problemático. Por quê? Existe uma síndrome chamada síndrome de infusão do propofol, que é uma síndrome rara, bastante rara, mas normalmente fatal. A origem dela é a inibição da atividade mitocondrial, que altera o metabolismo dos lipídios e leva a um dos sinais da síndrome de infusão, que é a hipertrigliceridemia. O que é que seu doente vai desenvolver? Disritmia, acidose metabólica, raptomiólise e ira, e aumento dos triglicerídeos. Então, aquele doente que está entubado vai desenvolver uma acidose metabólica que você não sabe de onde vem, uma rabdomiólise que você não sabe de onde vem e uma ira muito rápida, muito mais rápida do que a ira que o doente Covid costuma apresentar. Se você se o doente estava usando o propofol, desconfie que pode ser o propofol. Fator de risco, infusão de mais de 4 mg por kHz por mais de 48 horas. Então 4 mg está bem próximo dos 3 mg por kHz. Por mais de 48 horas. E você não vai estubar seu doente em 48 horas. Tem gente que usa 10 dias, 20 dias e não tem nada. Tem gente que usa um dia e apresenta síndrome. Então é algo um pouco idiosincrático. Mas 3 mg por kHz é uma dose para você ficar atento. Por isso é a vantagem de usar um pouco mais de cetamina. A cetamina é mais segura e menos tóxica do que o propofol no longo prazo. Por isso que é melhor usar mais propofol, mais cetamina, para poder economizar no propofol. E também é fator de risco para síndrome paciente em uso de corticoide e droga vasoativa, que são corticoide de todos os nossos doentes Covid e droga vasoativa alguns. O tratamento da síndrome é interromper a infusão do propofol, tratar eventuais complicações e iniciar a diálise. Então, ficar atento no doente usando propofol. Nessa dose de 3 mg por kHz, já ficar atento, é uma dose alta. E a partir de 4 por mais de 48 horas, ficar mais atento ainda. A maior parte não desenvolve nada, tá? Já vi doentes usarem doses maiores do que essa por mais tempo e não desenvolver nada. Mas temos que ficar atento. Então, se for abusar de alguém, é melhor abusar da cetamina, do midazolam e do fentanil do que abusar do propofol. Então, o que é que eu queria como recomendação inicial? Então, imagine um cenário que você tem 4 bombas para infusão da sedanalgesia, que é um cenário que está ficando cada vez mais utópico, mas vamos considerar que a gente tem 20 ml de mida com 80 ml de soro, 20 ml de fenta com 80 ml de soro, 20 ml de seta com 80 ml de soro e o propofol puro, 100 ml hora. Como é que a gente começa? Como é que a gente pode começar? Uma regra prática. Porque eu sei que quase ninguém tem tempo de calcular miligrama por quilo-hora, micrograma por quilo-hora. Então a gente começa midazolam e fentanil puro. Começa 10 ml hora do midazolam, 10 ml hora do fentanil. Não vai funcionar. Eu não vou falar nem se não funcionar. Na maior parte das vezes isso aqui não vai funcionar. O que é que eu recomendo? Liga a seta. Liga a cetamina, também 10 ml hora. Então você vai ficar com midazolam 10 ml hora, fentanil 10 ml hora e cetamina 10 ml hora. Espera meia horinha. Não vai funcionar. Provável. Talvez funcione, mas é provável que não funcione. Você vai ligar também o propofol, 10 ml hora. Então você está com 10 de mida, 10 de fenta, 10 de cetamina, 10 de propofol. Se o doente continuar brigando, continuar com RAIS acima de -4 ou com BPS acima de 4, aí eu vou aumentando cada um de 5 em 5. Então aumento o midazolam 5 ml e espero meia hora. Não resolveu.
aumento fentanil 5 ml, espero meia hora. Não resolveu, aumento cetamina 5 ml, espero meia hora. Até que uma hora ele vai se entregar. Não tem como. Não é o MacGyver, uma hora ele vai se entregar. O ideal é parar num teto de 20 ml de Propofol, 20 ml hora. Mas entre fazer excesso de Propofol e um doente brigando com o ventilador, muito pior é o doente brigando com o ventilador, porque a chance dele sair da ventilação é muito remota, tá? E a síndrome de difusão de Propofol pode acontecer. Aí eu vou aumentando de 5 em 5 até que uma hora ele vai se entregar. Quando ele se entregar, eu começo a baixar. Começa a baixar por quem? Pelo mais tóxico, que é justamente o Propofol. Então eu vou e baixo 5 ml e observo. Daqui a meia hora, uma hora, ali no meio do plantão, vou lá e baixo na bomba mais 5 ml. Até que eu vou chegar na menor dose eficaz para esse doente. Então, usando essas 4 drogas, isso é uma maneira prática de você ir aumentando e fazendo uma sedanalgesia multimodal. Nos outros vídeos a gente vai falar sobre outras drogas, sobre quando usar bloqueador neuromuscular, sulfato de magnésio, lidocaína, clonidina, carbamazepina, metadona, tudo isso. Mas o feijão com arroz vai ser isso aqui. Se você consegue usar essas drogas e ir fazendo esse aumento gradual, sabendo que a dose só vai estar boa quando o doente se entregar à ventilação, você já vai fazer grande parte do seu trabalho. Vamos para um outro contexto. Só tenho 2 bombas para fazer sedanalgesia. Aí vem uma realidade que tudo tem seu lado positivo e negativo. O fato de ser só 2 bombas para fazer sedanalgesia vai trazer 2 vantagens. Uma grande vantagem, aliás, que é a redução de infusão de líquido. Então, imagine esse doente aqui que ele para de brigar com 20 ml hora. 20 ml hora de mida, com 20 de fenta, com 20 de seta, com 20 de propofol, ele vai estar com quase 2.000 ml por dia só de sedanalgesia. Então, é muito volume que a gente faz no doente. Então, estubar um doente com balanço hídrico assim positivo, muito positivo, de 8 litros, 10 litros, 14 litros, como eu já vi, não estubar, já vi o paciente assim, é muito raro. É muito raro, então é um feito. Tá? É menos líquido. E quando você usa menos droga, concentrando mais as drogas, você economiza líquidos. Muitos hospitais têm recomendado o uso das soluções puras. Então, midazolam, 2 ml hora. Fentanil, 2, 3 ml hora. Cetamina, 1 ml hora, 2 ml hora, propofol também puro, porque com isso eu reduzo a entrada de volumes. A nefrologia agradece. Uma outra estratégia é concentrar mais as soluções. Aqui à esquerda uma solução de 40 ml de mida com 40 ml de fenta. Então é o dobro da concentração lá de cima, mais 20 ml de soro. Aí você começa com 5 ml hora. Não vai funcionar. Aí você vai para o famoso, ao mesmo tempo, famoso e famigerado cetofol, que é a mistura de propofol com cetamina, que parece que é um casamento que está dando muito certo. O propofol parece que é uma droga para casar. Na anestesia venosa a gente usa muito propofol com remifentanil, e esse casamento propofol com remifentanil foi o casamento do século na anestesia, do século passado. Acho que desse século agora o casamento é o propofol com acetamina. O que se percebe é que um efeito sinérgico muito grande entre o propofol e a cetamina. Quando você usa uma dose boa de cetamina, você economiza no propofol. E o cetofol, uma dose que eu recomendo, é 80 ml de propofol com 20 ml de cetamina. Aí você começa 5 ml da solução de mida com fenta e 5 ml da solução de propofol com cetamina. Não resolveu? Aumenta 5 aqui. Observa, meia hora, uma hora. Não resolveu? Aumenta mais 5 aqui. E vai aumentando de 5 em 5 no intervalo de meia hora até que uma hora o doente vai se entregar. Se entregou, aí eu começo a reduzir. Eu começo a reduzir pelo qual? Pela solução que tem propofol, porque é a solução mais tóxica de todas. Tá? No desmame da ventilação, misturar essas soluções vai ter um problema. Porque no desmame, o paciente em PSV, o ideal é que a gente deixe ele só em fentanil. Mas aí, ou Precedex, ou lidocaína. Mas aí a gente vê depois. Mas aqui, nesse primeiro momento, eu recém-intubei o doente. Eu estou querendo deixá-lo com RAIS -4 ou -5 e com BPS 3 ou 4. Ah, é um absurdo ter que misturar as drogas. Bem,
Agradeça enquanto a gente ainda tem 2 bombas para sedação, porque a realidade está caminhando para uma bomba para sedação e uma bomba para droga vasoativa. E agradeça enquanto você ainda tem 2 bombas por doente, porque em muitos hospitais do interior do país nunca teve nem bomba, tudo é microgota. Então eu quero 10 ml hora, são 10 microgotas por minuto. Então não é o cenário ideal, isso não é recomendado para uma situação típica, é uma situação de guerra que a gente está vivendo, que a gente tem que se esforçar para fazer nosso melhor e o melhor que a gente pode dar para os nossos doentes dentro desse contexto. Então não é o ideal, não é algo que recomenda para depois do Covid, mas é o que dá para fazer nesse momento e tem seu lado positivo. É menos volume, menos infusão de volume, menos balanço hídrico positivo também para o doente. Ok, gente? Se gostou, se inscreve no canal, compartilha com um colega que trabalha com Covid também. Muito obrigado. Próximos vídeos pretendo falar um pouco sobre bloqueador neuromuscular, quando usar, como usar e por que não usar de maneira abusiva. Também quero falar sobre o sulfato de magnésio, na falta do bloqueador neuromuscular, como fazer bloqueio neuromuscular com magnésio. E depois vamos falando de cetamina, de lidocaína, de metadona, carbamazepina, como otimizar a analgesia do doente, por sonda até, de maneira que eu possa economizar no midazolam, economizar no fentanil, economizar no propofol, na cetamina, que é isso que a gente está vendo, que se você aumenta a ingesta de outros analgésicos não opioides e não cetamina, você acaba economizando, por sonda mesmo, você acaba economizando no uso de midazolam, fentanil, cetamina e propofol. Tá bom? Vamos passo a passo otimizando a nossa analgesia e nossa sedação. Muito obrigado pela atenção e até breve.